Olha, a questão de conjunto da FGV, para muita gente, é um verdadeiro bicho de sete cabeças, né? Mas a verdade é que tem um método, sabe? Tem uma lógica por trás que, se a gente decifrar, essas questões viram pontos garantidos na prova. E é isso que a gente vai fazer aqui: aprender a pensar como a banca para não errar mais em diagramas. Então, a grande pergunta é: como é que se resolve essas questões da FGV de um jeito rápido, eficiente? Bom, é exatamente esse o caminho que a gente vai mapear agora. Vamos construir esse raciocínio juntos, passo a passo. Tá aí o nosso desafio. Parece um emaranhado de informação, né? Intimida um pouco assim de primeira. Mas pode acreditar, no final, com as ferramentas certas, a gente vai transformar esse diagrama que parece super complexo em uma resposta simples e, o mais importante, correta. Para a gente encarar de frente esse desafio da FGV, a primeira coisa é dominar as peças fundamentais desse quebra-cabeça, que são os conceitos básicos de operações entre conjuntos. Então, vamos lá. Vamos começar por eles. A primeira operação, então, é a interseção. Pensa nela como se fosse a área de sobreposição, sabe? O ponto de encontro. São aqueles elementos que estão no conjunto A e, ao mesmo tempo, também estão no conjunto B. Simples assim, sem mistério. E aqui, vai a dica de ouro para as provas. Presta atenção. Quando o enunciado fala A, E, B, ele está falando de intersecção. Essa palavrinha E é o gatilho. E visualmente, é aquela área bem no meio onde os dois círculos se cruzam. Logo depois, a gente tem a união. E ela é diferente da interseção, porque a união é mais abrangente. Ela junta tudo. Se um elemento está em A, ou está em B, ou está nos dois, não importa. Ele faz parte da união. E adivinha? Também tem uma palavra-chave aqui, é o ou. Se o enunciado disser A ou B, pode saber, é união. Olhando para o diagrama, é toda a era pintada, pegando os dois conjuntos inteiros. Ok, então, com união e interseção já no bolso, vamos completar nosso arsenal com a terceira ferramenta que é essencial. Essa é a diferença, sabe? A menos B. A ideia aqui é exclusividade. Pensa assim, são os elementos que estão apenas em A. Tudo aquilo que o A tem em comum com o B, a gente tira. É o que sobra do A depois que o B, digamos, pega a parte dele. E olha só que detalhe crucial que é a cara da FGV. A banca adora usar a frase algum A não é B para falar justamente da diferença. Quando a gente olha para o diagrama, fica super claro. De um lado, o que é só do A, do outro, o que é só do D. Beleza, agora que a gente já tem as ferramentas, bora usar. A parte mais importante de verdade é saber traduzir as frases da prova para a linguagem dos diagramas. É aqui que a mágica acontece. Vamos pegar um exemplo clássico de questão da FGV. Uma afirmação bem direta. Todas as mães são mulheres. Tá, mas como é que a gente desenha isso? E olha aí, a ilustração é perfeita para isso. Se toda mãe é mulher, o que isso significa? Que o conjunto mães tem que estar inteirinho dentro do conjunto mulheres. É o que a gente chama de relação de subconjunto. Um círculo menor dentro de um maior. Simples, né? E bem lógico. Agora vamos para outro caso, o de exclusão total. A frase é: nenhum jogador de vôlei surfa. Ou seja, não existe ninguém que faça as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, como fica o nosso desenho? A representação para isso é o que a gente chama de conjuntos disjuntos. São dois círculos totalmente separados, sem nenhuma área em comum. A interseção entre eles é vazia, não existe. Eles simplesmente não se tocam. Muito bem, agora vamos voltar lá para o nosso desafio do começo. Lembra dele? Agora sim, com as ferramentas certas na mão, a gente pode aplicar tudo o que viu até aqui. Os diagramas e as equações vão ser o nosso mapa para chegar na solução. A estratégia é bem metódica e funciona, que é uma beleza. Primeiro passo, montar as equações com as variáveis. Segundo, e aqui está o grande truque, somar todas essas equações. Isso simplifica tudo e deixa a gente isolar a variável principal. E por fim, é só calcular o resultado. Então, vamos para a prática. O primeiro passo é esse. De um lado, a gente tem o diagrama do problema e do outro, as equações que a gente montou. Cada pedacinho de informação do enunciado virou uma linha de matemática. Agora vem o pulo do gato. Em vez de se perder tentando resolver um sistema super complexo, a gente simplesmente soma todas as equações. Olha só como isso organiza tudo. Como a gente já sabe a soma daquelas partes que são exclusivas, o A, B, C e D, dá para simplificar a conta e isolar o x. E o resultado está aí, x é igual a 5. E com o valor de x na mão,
Pronto, o resto é consequência. É só substituir esse valor lá nas equações originais, achar os elementos exclusivos de cada conjunto e finalmente calcular a diferença que a questão estava pedindo. E a resposta final é 3. Aquilo que parecia um labirinto, no fim foi resolvido com um método claro, direto. É pura lógica. E para a gente fechar, aqui vai um resumo das fórmulas que são essenciais. Elas são a base para calcular a união de conjuntos. A lógica por trás é sempre a mesma, olha só. Você soma os conjuntos individuais, depois tira as interseções de 2 em 2, e se tiver 3 conjuntos, você soma de volta aquela interseção do meio, a tripla. Dominar a prova é basicamente isso. Quando você tem as ferramentas e a estratégia, a abordagem muda completamente. Não é mais sobre ter medo da questão, é sobre olhar para ela, identificar o padrão, aplicar o método e garantir aquele ponto com total confiança. E agora fica uma reflexão final. Depois de entender toda essa estrutura, qual é aquela pegadinha da FGV que não te pega mais? Porque aquilo que antes parecia um truque da banca, agora virou só mais um passo no nosso mapa para chegar na resposta certa.